Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Hoje nós já vamos direto para o assunto. Continuação da leitura da Resolução 4693, de 7 de janeiro de 2022. Vamos fazer um vídeo comentando aqueles assuntos que nós considerarmos mais importantes. É o canal da Educação hoje tratando sobre uma importante resolução que vai dispor sobre os procedimentos, as diretrizes para convocação, no caso de professor, especialista, inspetor escolar e também contratação ASB, ATB, analista de educação, que é a resolução de número 4693, publicada no dia 8 de janeiro, portanto a data dela é de 7 de janeiro de 2022, quero fazer essa observação, mas está no Minas Gerais no dia 8. E eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a ordem de prioridade para convocação e para contratação. Lembrando que agora, o primeiro vídeo, eu priorizei na seção 1 da resolução os contratados, a ASB, a ATB e também os analistas de educação. E comecei a falar um pouquinho também sobre os convocados. Nós paramos ali no artigo 21, pulamos o artigo 22, tem um assunto importante, que fala um pouquinho sobre a questão da prorrogação de contratos por 5 dias letivos no caso de convocado e no caso de contratados 5 dias úteis. Mas depois eu faço um vídeo explicando essa matéria para vocês, é tranquilo. E aqui no artigo 23, um artigo importantíssimo, porque ele que vai falar exatamente quem é que vai ter prioridade no processo de contratação e convocação dessas designações que poderão acontecer online certamente, ou presencial. Nós já sabemos de algumas designações que são obrigatoriamente presenciais. Por exemplo, a do quadro administrativo, ela vai ser presencial. Vamos agora tratar aqui com vocês no artigo 23, falando aqui sobre a ordem de prioridade. Então, o primeiro elemento importante que eu já vou marcar é essa opção aqui, ó. Candidato inscrito e concursado para o município ou para a SRE e ainda o que, pessoal? Não nomeado. Porque se você for nomeado, significa que você já ocupou uma vaga na rede estadual. Nesse sentido, não pode fazer jus a esse processo para uma designação, para lograr uma vaga na rede estadual de ensino. Portanto, pessoal, se sua nomeação saiu, você já escolheu escola, já está trabalhando, você então não fará jus a essa inscrição através do concurso público, a não ser que você faça inscrição para concorrer normalmente de uma outra forma que não seja concursado. Por exemplo, inscrito, habilitado, com tempo no estado, não há problema nenhum. Bom, aqui nós temos que observar que essa resolução ela fala duas vezes aqui de maneira contundente que tem que respeitar a lista de classificação, a ordem de classificação, né, da listagem geral por município, aquela que você fez a inscrição. Mas aqui também, para o concursado, é obedecendo a ordem de classificação no concurso vigente, desde que comprove os requisitos de habilitação definidos no edital do concurso. Então, quando a gente fala em requisitos de habilitação, é que também existem pessoas que fazem o concurso, mas ainda não concluíram a sua licenciatura plena, então não são habilitados. Nesse sentido, eles são concursados, mas não são habilitados, então não fazem jus aos requisitos de habilitação definidos no edital do concurso. No inciso 2 aqui está dizendo que é o candidato inscrito e concursado para outro município ou SRE. Então veja bem, a prioridade sempre será do concursado não nomeado, mesmo que seja no município em que ele fez lá o concurso, fez a sua inscrição, né? E ainda não nomeado. Desde que ainda não nomeado, não haverá problema nenhum. E ele pode concorrer em outro município ou outra SRE, estando nessa prerrogativa de candidato inscrito e concursado. Mas a prioridade é sempre no município ou na SRE pela qual você fez aí o concurso, né, o concurso público. No caso do item 2 aqui, no inciso 2, mesma situação, ainda não nomeado, vou passar direto e também que comprova os requisitos de habilitação definidos no edital do concurso. Passando aqui para o item 3, que é o inciso 3, está falando do candidato inscrito habilitado. Veja que essa resolução ela vai priorizar sempre o candidato habilitado. O concursado, em primeiro lugar, depois o habilitado e depois o inscrito, né, pessoal?
Se você tiver inscrito e for habilitado, a chance é grande. Se você for concursado não nomeado, a chance é maior ainda, né? Sempre obedecendo a ordem de classificação na listagem geral do município de candidatos inscritos. Ai, Tancredo, mas eu não fiz a inscrição, não, eu sou habilitado, eu posso concorrer? Pode. Só que na lista de prioridade aqui, nós temos outras situações, outros requisitos, né, que tornarão um pouco mais difícil a sua designação, a sua convocação. Mas pode reparar aqui que abaixo já tem essa opção, no inciso 4, que é o candidato habilitado, não inscrito, vou marcar aqui, ó, na listagem geral do município de candidatos inscritos. Então, se você for habilitado, não inscrito, na listagem geral do município de candidatos inscritos, você está na frente, não há problema nenhum, tá certo, pessoal? No inciso 5 aqui, está falando do candidato inscrito não habilitado. Eu posso participar não habilitado? Pode, pessoal, não há problema nenhum, desde que obedecida a ordem de classificação na listagem geral dos municípios de candidatos inscritos. Você vê que no inciso 5 aqui, você vai perder para quem? Para o concursado não nomeado, para o habilitado inscrito e para o habilitado não inscrito. Tá certo? Vamos seguir aqui, que temos informações importantes para todos vocês. No parágrafo primeiro, aí no segundo, vai falar aqui sobre os editais. Mas antes eu quero explicar o que é edital. Toda vez que o diretor da escola ele vai pedir uma vaga para a Secretaria de Educação, ele tem que gerar o edital depois que essa vaga é autorizada. Então, quando você coloca o primeiro edital de chamamento para convocação, você está convocando, na verdade, habilitados, porque para o primeiro edital tem que ser habilitado, necessariamente habilitado, tá, pessoal? No segundo edital, olha o que está falando aqui, ó, candidatos a que se refere ao inciso 4 somente serão contratados temporariamente, veja bem, pessoal, convocados a partir do segundo edital. O que o inciso 4 fala? Fala no candidato habilitado não inscrito. Então, olha para vocês verem. Então, se o candidato é habilitado, mas ele não é inscrito, ele vai participar no segundo edital. E para os candidatos inscritos não habilitados, obedecendo sempre a ordem de classificação no concurso, o que o parágrafo 3º vai falar? Candidato a que se refere o inciso 5 somente serão convocados a partir do segundo edital, desde que não compareça nenhum candidato habilitado inscrito ainda não convocado. Pois bem, a prioridade é sempre do candidato habilitado. Tanto é que existe uma prerrogativa no processo de designação inicial de chamada online. Nós vamos ver um pouco mais à frente aí, porque a resolução é clara. Ela vai dizer que no chamamento público online, somente para habilitados. Para quem é da educação profissional, né, os candidatos que são inscritos para atuar como professor da educação básica, nos componentes curriculares dos cursos técnicos e PEB, tradutor e intérprete de Libras, serão convocados a partir do primeiro edital, sempre obedecendo a ordem de classificação vigente na listagem por município e por curso, quando for o caso. Nos parágrafos 6º e 7º da resolução, está falando sobre as escolas do campo e também sobre as escolas quilombolas. Pois vale a pena parar um pouquinho o vídeo e falar sobre isso. Agora, lembra do que eu falei sobre a prioridade de ser habilitado no sistema informatizado online? Nós vamos ter dois processos de designação. Um é no formato online, que é aquele sistema informatizado, que você vai saber, porque nós vamos fazer um vídeo sobre isso. E um outro é o presencialmente, que é diretamente nas escolas ou nas superintendências regionais de ensino, ou nos polos, micropolos, ou em outro local público, desde que previamente informado pelo diretor da escola através do edital, com 24 horas de antecedência, com dia, horário, cargo, situação, se é função, designação, substituição, cargo vago, isso tudo vai estar especificado no edital. O edital serve para isso, é para informar o candidato da situação da vaga. Agora, uma importante informação aqui, viu, gente? A chamada inicial da convocação para as funções do quadro de magistério, ela será processada por sistema informatizado online e presencialmente as posteriores. Então, qual que é primeira forma de ingresso através da convocação, ou, no caso, é convocação, porque aqui é quadro de magistério, para atuar na rede estadual de ensino, seja na escola, seja na Superintendência Regional de Ensino. Gente, presencialmente. Não tem outra forma de você
atuar não seja presencialmente. Agora é importante também deixar claro que a chamada inicial de convocação para as funções do quadro magistério, ela será processada obrigatoriamente por sistema informatizado online e posteriormente ela vai ser feita presencialmente. Agora, uma observação no parágrafo 2º, hein? Presta atenção nessa informação aqui, ó. Para o quadro administrativo, ela será processada presencialmente. Então quer dizer que para a TB, ASB e também para analista da educação, psicólogo, fisioterapeuta, é presencial? Sim, é o que diz aqui o parágrafo 2º do artigo 24 da resolução 4693 de 7 de janeiro de 2022. Tá aqui, estou mostrando para vocês e não tem como a gente fugir disso. Tá aqui no parágrafo 2º da resolução. Importante informação. Agora, no parágrafo 3º está falando que o processo de convocação inicial ele será somente para candidatos habilitados, observando a ordem de prioridade estabelecida nos incisos 1, 2, 3 do artigo 23 desta resolução. E a escolha de vagas para a convocação online, ela será processada em rodadas de atribuição de vagas, conforme um cronograma que vai ser publicado, e eu vou fazer um vídeo informando você sobre essa situação. Agora, o processo de convocação online, ele será realizado para as seguintes funções. Então fala aí, Tancredo, quais são as funções para o processo de convocação online? Simples, pessoal. Analista educacional, inspetor escolar, especialista da educação básica, que é o supervisor, professor de educação básica, o regente de aulas, professor de educação básica, no caso, regente de turma, trabalha com o 1º ao 5º ano, professor eventual, aquele que fica substituindo o professor ausente, eventual, professor para uso de biblioteca, fica na biblioteca, tá claro? Então isso é tranquilo. Então nesse formato será online para todo mundo. As vagas que forem ofertadas e não preenchidas em decorrência de não comprovação dos dados informados pelo candidato no ato da inscrição, presta atenção isso aí, hein? E ou não comparecimento do mesmo na unidade de exercício, poderão ser atribuídas às rodadas subsequentes. Inclusive se o candidato ele não aparece na escola, ele fala, eu quero a vaga, ele assinou ok? Não assinou. Então, não vamos dizer que ele abandonou, não entrou em exercício, porque nem assinou o documento. Então não há que se falar em abandono de exercício, da função, ou de que não tenha entrado em exercício. Agora, se o candidato, por acaso, ele assinou o documento, assinou o QI, o quadro informativo, e ele não comparecer, ele toma balão de 90 dias, viu? Ah não, Tancredo, é balão de 30 dias, porque ele pediu dispensa, mas ele entrou em exercício? Se ele não entrou em exercício, 90 dias. Se ele entrou em exercício, trabalhou já o 1º dia, ok, e depois pediu dispensa, 30 dias de balão. Informação importante, já vou deixando para vocês aí de cara. Temos algumas informações aqui sobre algumas situações que são exceção. Acho que vale a pena ter a gente fazer a marcação aqui, ó, que é a questão das exceções de convocação online. Todas as funções para atendimento às escolas que mantêm parceria com a Secretaria, quilombolas, campo, em áreas de assentamento, sistema prisional APAC, sistema socioeducativo, terão um processo presencial realizado nas unidades de ensino em conformidade com orientações específicas quando for o caso. Agora tem um outro aqui que não vai ser online, que é a função de professor de educação básica para atendimento aos conservatórios estaduais de música, SESEC, educação profissional integral, educação profissional, né, curso normal, processo presencial, curso normal em nível médio, nas atividades integradoras da educação integral, que terão um processo presencial realizado nas unidades de ensino em conformidade com orientações específicas, quando for o caso. E aí, vamos falar agora do professor de apoio. Você está assistindo aí, professor de apoio, que atua aí com alunos com necessidades especiais, né? Superdotação, altas habilidades, TEA, né? Transtorno do espectro autista. Olha aí, pessoal, excetua-se da convocação online também as funções para atendimento à educação especial de PEB apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas, PEB sala de recursos, PEB tradutor intérprete Libras, PEB guia intérprete, PEB Libras, que terão um processo presencial realizado aonde, pessoal? Nas unidades de ensino. Então nós temos aqui algumas situações
em que a designação não será online. Eu já falei, quilombolas, campo, resumido, conservatório, SESEC, educação profissional e aí o professor de apoio. Ó pessoal, escolas indígenas também, demais projetos autorizados pela secretaria serão processados presencialmente, seguindo resoluções e orientações específicas quando for o caso. Agora eu vou falar aqui no artigo 26, daquele professor que pegou aula em escola, convocado, né? Mas ele pegou menos de 16 aulas, que é o regime básico. Ele pode ter mais aulas? Pode, ele pode chegar a ter 16. Agora ele pode ter mais se for exigência curricular, tá pessoal? Não há problema nenhum. Veja bem, podem ser oferecidas essas aulas para ele, que surgirem na unidade de ensino, até completar o cargo, desde que a data fim seja a mesma e antes da divulgação para a convocação de outro candidato, devendo todo o processo, obviamente, ser registrado em ata. Vamos pegar lá numa escola 11 aulas. Eu peguei 11 aulas, mas por alguma razão surgiram mais 5 aulas. Você pode pegar essas 5? Pode. Tem habilitação. Você tem ali a prerrogativa da resolução no artigo 26 que fala que você pode chegar até 16. Até um pouco mais se for exigência curricular, não há problema nenhum. Tá bom, pessoal? Bem tranquilo. Agora, pegou, não pode depois reclamar. Eu peguei essas aulas aí porque o diretor me obrigou a pegar e agora eu fico aqui apertado porque esse horário não vai me atender. Olha aqui, ó, o professor, se concordar com a complementação de carga horária, você vai perguntar se você quer, não é obrigado, obriga-se a ministrar as aulas nos dias e horários já fixados pela unidade de ensino. Na prática, todo mundo pega, porque aumenta o que, pessoal? O número de aulas aumentou, aumenta em contrapartida os vencimentos também. Para o candidato que recusar a vaga, ou que não comparecer, ou que comparecer após o início da chamada ao local definido no edital para contratação temporária e convocação, terá a sua classificação mantida. O parágrafo único está falando que o candidato que comparecer após o início da chamada, ele poderá concorrer às vagas remanescentes após o término do atendimento do candidato, já contratado convocado, desde que a ata de contratação temporária e convocação não tenha sido encerrada. Isso é tranquilo, assunto pacificado. O artigo 29 aqui tem informação importante também, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa imagem, porque no parágrafo 1º do artigo 29 vai falar sobre a data de início da contratação temporária. Normalmente o servidor pergunta assim, qual que é o meu primeiro dia de trabalho? Bom, olha aí o que diz o parágrafo 1º do artigo 29 da resolução 4693. Ela fala que a data de início da contratação temporária, no caso de ASB, ATB e analista de educação, convocação é professor, especialista, viu pessoal? Vamos ficar atento a ser inspetor, deve corresponder ao primeiro dia de exercício do servidor. Fica atento nisso aí. No parágrafo 2º fala-se que a chefia imediata poderá dispensar de ofício o servidor que depois de aceitar a vaga não comparecer no dia determinado para assumir o exercício. Você assina o QI e não entra em exercício. Qual que é a penalidade? Está no parágrafo 3º, prazo de 90 dias que você vai poder concorrer novamente ao processo, tá pessoal? Tá aí, ó, servidor dispensado de ofício pelo motivo previsto no parágrafo 2º. O que é? Servidor que não entrou em exercício, né? Deste artigo, só poderá ser novamente contratado, convocado para a unidade de ensino ou SRE, no caso de analista, inspetor escolar, decorrido o prazo de 90 dias de dispensa. Ok, pessoal? Tranquilo, hein? No caso, não há que se falar em abandono para o servidor convocado e contratado, porque o abandono é uma prerrogativa do servidor efetivo, ele abandona a função. No caso aí do servidor que é contratado, que é convocado, ele se deixar de comparecer, ele vai entrar no quesito faltas e ele será dispensado. Tem vários motivos, inclusive o anexo 1 dessa resolução, eu vou apresentar para vocês no terceiro vídeo, provavelmente terceiro ou quarto vídeo que eu fizer dessa série de vídeos, nós vamos apresentar ele para vocês. Uma importante informação que eu gostaria de passar para vocês aqui é do artigo 31. Esse artigo 31 vale a pena fazer um vídeo. Gostaria que vocês colocassem nos comentários se vocês querem um vídeo tratando sobre a questão do atestado médico. Vamos ler esse artigo que é importante. Olha, o candidato à contratação temporária, convocação, deverá submeter-se a exames admissionais, quando for o caso, nos termos da legislação vigente das normas complementares emitidas pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Olha, pessoal, informação que eu tenho que passar para todos vocês é que todo ano é confuso. Nós já estamos vivendo aí com essa variante, nova variante, né? Todo mundo sabe do que estou falando.
e todo ano muda realmente na última hora, faz com que vários candidatos fiquem à mercê do sistema dessa lei, dessas resoluções, desses memorandos da Secretaria de Educação e também das orientações da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, da CEPLAG. Tira atestado, não tira atestado. O grande problema é que o atestado médico tem prazo de validade. O ideal seria que se o professor, servidor, uma vez que ele assinasse o quadro informativo, ele tivesse um prazo para poder apresentar o atestado médico. Me parece que essa prerrogativa não existe mais, devendo o candidato apresentar no ato da contratação, da convocação, o atestado médico. Então, pessoal, vou produzir um material sobre isso, vou buscar informações e faço um vídeo para vocês aí, mas coloca no comentário se vocês têm interesse em eu fazer esse vídeo. Bom, eu vou encerrar agora essa segunda série de vídeos, né, que nós estamos fazendo aqui. Daqui a pouco a gente vai tentar um terceiro vídeo e esse vídeo nós vamos apresentar quais são os documentos necessários para o ato da convocação ou da contratação. Então, vale a pena acompanhar o terceiro vídeo dessa série de vídeos aqui sobre diretrizes e procedimentos para convocação e contratação na rede estadual de ensino no estado de Minas Gerais. Um grande abraço para você, gostou do vídeo? Deixa um like, compartilhe o vídeo com todo mundo. Fique em paz e que Deus te abençoe.